Olá, hoje vamos ler a história de Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Isto era porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho a chamou e disse: Minha filha, você pode pegar esta cesta e levar para sua vovó? Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e algumas frutas. Ela está se sentindo doente e isto pode ajudá-la a se sentir melhor. Mas não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó, sem parar para falar com nenhum estranho, tá bom? A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia onde moravam. Assim que ela entrou na floresta, logo apareceu um lobo atrás de uma árvore. Ela nem se assustou, porque ela não sabia que lobos podem ser perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O lobo cumprimentou. Bom dia, Senhor Lobo. Ela respondeu. Para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí dentro da cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho pão, manteiga, bolo e algumas frutas para levar para minha vovó. Excelente! E onde sua vovozinha mora? Perguntou o lobo, e Chapeuzinho Vermelho acabou explicando exatamente o local da casa da sua avó. Eles seguiram andando juntos por algum tempo. Aí, o lobo falou. Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores, e mesmo com o conselho de sua mãe para seguir direto pelo caminho, ela se desviou para colher algumas flores. Aproveitando que Chapeuzinho Vermelho tinha se enfiado na floresta mais densa, o lobo foi direto para a casa da vovó. Assim que ele chegou, bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas. Disse o lobo tentando disfarçar a voz. Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir aí abrir. O lobo entrou na casa, foi até a cama da vovozinha e a prendeu no armário para poder comer mais tarde. Aí, ele vestiu as roupas dela para se disfarçar e deitou na cama. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, percebeu que a porta estava aberta. Então, ela entrou e foi até o quarto para encontrá-la. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa de sua vovó, mas naquele dia havia algo de estranho. Bom dia, vovó. Disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência bem esquisita, Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem. exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para poder te escutar melhor. O lobo respondeu, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem. Pois é minha netinha, é para te ver melhor. Vovó, que mãos enormes você tem. É para poder te sentir melhor. O lobo disse, Caramba, vovó, e que boca enorme você tem. exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para te comer melhor! Gritou o lobo num salto para fora da cama. A Chapeuzinho Vermelho conseguiu se esquivar, e o lobo caiu no chão, dando tempo dela fugir pela porta que estava aberta. O lobo então saiu correndo e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e foi em direção ao barulho. Ele achou que alguém precisava de ajuda. E assim que viu que era o lobo, ele pensou. Finalmente encontrei! O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Como o lobo estava distraído na perseguição,
o caçador conseguiu alcançá-lo sem que ninguém percebesse e, com seu laço, capturou e amarrou o lobo, salvando a Chapeuzinho, que disse: Muito obrigada. Ainda bem que você estava por perto. Mas precisamos agora descobrir onde está minha vozinha. Estou com medo do que possa ter acontecido. O caçador então obrigou o lobo a contar o que tinha acontecido e onde ele tinha escondido a vovó. Depois disso, a aldeia toda resolveu prender o lobo em um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. E com tudo isso que aconteceu, a Chapeuzinho Vermelho decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção tudo o que a sua mãe falar para ela. Mas um elefantinho travesso! Em meio à savana africana, banhada pela luz dourada do sol da manhã, brincadeiras animadas tomavam conta do ar. Era dia de esconde-esconde entre a mamãe elefante, ela e seu filhote travesso, Elifas. Elifas, com sua tromba curta e orelhas cheias de entusiasmo, mal podia conter a empolgação. Ele corria entre as árvores frondosas, rindo e pisando forte com seus pezinhos desajeitados, enquanto ela observava com carinho, seus olhos gentis brilhando sob longos cílios. Pronto ou não, aqui vou eu, ela anunciou, sua voz grave ecoando pela savana. Ela fechou os olhos enormes e começou a contar, seus passos pesados deixando marcas na grama alta. Elifas, esperto como um raio, já havia escolhido seu esconderijo perfeito, atrás de um enorme baobá, suas rugas grossas camuflando perfeitamente sua silhueta cinza. Ele prendeu a respiração, seus olhos castanhos arregalados enquanto ela se aproximava, contando alto. 10, 9, 8... Elifas se encolheu atrás da árvore, seu coração batendo forte no peito. Ele podia ouvir os passos de ela se aproximando cada vez mais, mas resistiu à tentação de espiar. 5, 4, 3... A voz de ela soou bem perto, e Elifas quase soltou uma risada. Ele imaginou a expressão surpresa no rosto da mamãe quando o encontrasse. 2, 1... Elifas apertou os olhos com força, pronto para pular e gritar, aqui estou! Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez de encontrar Elifas atrás do baobá, ela se abaixou e o abraçou com força. Você se escondeu tão bem, meu filhote travesso! Ela riu, sua tromba acariciando suavemente a cabeça de Elifas. Elifas se aconchegou no abraço caloroso da mamãe, sentindo-se seguro e amado. Ele aprendeu que o melhor da brincadeira de esconde-esconde não era apenas se esconder e ser encontrado, mas sim compartilhar momentos especiais com a mamãe. E assim, sob a sombra acolhedora do baobá, ela e Elifas continuaram brincando, suas risadas ecoando pela savana africana, preenchendo o ar com a alegria pura da infância. Cachinhos dourados. Era uma vez uma bela família de ursos que vivia em uma floresta, bem distante. Toda semana, o papai urso, a mamãe ursa e seu filhinho ursinho saíam para passear na floresta pela manhã, antes do almoço. A sabida mamãe ursa já deixava a mesa posta antes de sair, assim poderiam comer logo que voltassem do passeio. Mas um dia, logo após a família urso ter saído para seu passeio semanal, uma garotinha que estava perdida na floresta foi parar perto da casa da família urso. Ela era loira e tinha o cabelo encaracolado, então a chamavam de Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados estava com muita fome e sentiu o cheiro da comida que vinha de dentro da casa. Ela chamou e bateu à porta, mas ninguém atendeu. Os ursos estavam passeando. Então ela entrou e viu à mesa 3 pratos de uma sopa com um cheiro delicioso e resolveu provar a sopa. No maior prato da mesa, a sopa estava muito quente e ela não conseguiu provar. Então pegou outra colher, provou a sopa que estava no prato médio e ela estava muito fria.
Por último, provou a sopa que estava no prato menor e estava morninha e deliciosa. Depois de satisfeita, ela precisava sentar para descansar um pouco. Cachinhos Dourados estava já há muito tempo perdida e vagando pela floresta. Viu então 3 cadeiras. A primeira cadeira era muito grande para ela se sentar, e a segunda estava muito larga e ela ficava escorregando. E quando sentou na terceira cadeira, que era bem pequenininha, ela se espatifou no chão e quebrou a cadeira toda. Então, Cachinhos Dourados foi procurar outro lugar para descansar na casa e encontrou 3 camas em um quarto no andar de cima. Ela foi se deitar na primeira cama, que era a maior, e a cama era muito, muito dura. Depois foi se deitar na segunda cama, a média, mas ela afundou no colchão, que era muito mole. Na cama menor, ela ficou bem mais confortável. Tinha um tamanho perfeito e era muito quentinha. Ela ficou tão relaxada que acabou adormecendo ali mesmo. Então a família Urso estava voltando do seu passeio, e assim que chegaram perto de casa, já perceberam alguma coisa errada. A porta estava aberta. Entraram, encontraram a sala toda desarrumada e a cozinha bagunçada. Alguém tomou minha sopa e quebrou minha cadeirinha, disse o ursinho. Quem foi que bagunçou toda a mesa? Perguntou o papai urso. Quando chegaram no quarto, a mamãe urso gritou: Alguém deitou na minha cama? Está toda desarrumada. Mas o ursinho, assim que chegou perto da sua caminha, percebeu que a Cachinhos Dourados dormia nela. Papai! Mamãe! Venham ver! Tem uma menina dormindo aqui na minha cama. Então, com toda aquela gritaria, a Cachinhos Dourados acordou assustada com tantos ursos. Ela achou que iriam atacá-la e saiu correndo para pular a janela. Se não fosse o papai urso segurar a Cachinhos, ela teria se espatifado lá embaixo. A família urso então finalmente conseguiu acalmar a Cachinhos Dourados. Explicaram que aquela era a casa deles, por isso estavam lá. Cachinhos Dourados e a família dos ursos ficaram muito amigos. Os ursos ajudaram a Cachinhos a voltar para casa e ela prometeu que nunca mais iria mexer nas coisas de outras pessoas sem autorização. E nem se afastar de casa. O que Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou: Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam as suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras, perto das árvores, sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho, disseram os irmãos. Dentro da floresta, temos vários amigos e muita diversão. Não posso. Tenho de terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos.
Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho, estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio, minha casa é resistente. Então o lobo soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio, e o lobo foi atrás. 2 porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso, gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão, e os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah, 3 porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode tentar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. Vuu! A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. Vuu! As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Au! Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer aos conselhos da mamãe. O que vo- Hoje vamos ler sobre o príncipe e a camponesa que não falava. Era uma vez um príncipe que vivia em um castelo luxuoso. Ele tinha tudo o que um príncipe poderia querer: roupas bonitas, comida deliciosa e muitos brinquedos. Mas o príncipe era um menino mimado e egoísta. Ele não gostava de obedecer às ordens de seu pai, o rei. Um dia, o príncipe brigou com seu pai por causa de um brinquedo que ele queria. O príncipe ficou furioso e saiu do castelo para caminhar na floresta. Ele queria ficar longe de casa e de seu pai. O príncipe caminhou e caminhou pela floresta, mas logo se perdeu. Ele não sabia o caminho de volta para casa. O príncipe estava com medo. Ele não sabia o que fazer. Ele estava sozinho na floresta e não tinha ninguém para ajudá-lo. De repente, o príncipe viu uma camponesa. Ela estava colhendo frutas no meio da floresta. O príncipe correu até a camponesa e pediu ajuda. Por favor, senhora, Disse o príncipe. estou perdido. Você pode me ajudar a encontrar o caminho de volta para casa? A camponesa olhou para o príncipe, mas não disse nada. Ela era muda. O príncipe ficou desapontado. Ele não sabia como se comunicar com a camponesa. Mas a camponesa não se deu por vencida. Ela pegou na mão do príncipe e o levou para uma pequena cabana na floresta. A cabana era pequena e simples, mas era aconchegante, pois a camponesa a mantinha limpa e organizada. A camponesa deu ao príncipe comida e água. Ela também o deixou descansar na cabana. O príncipe ficou surpreso com a gentileza da camponesa. Ele nunca tinha conhecido ninguém tão gentil antes. No dia seguinte, a camponesa levou o príncipe para um caminho que levava de volta ao castelo. O príncipe agradeceu à camponesa pela ajuda. Como posso retribuir sua gentileza? Perguntou o príncipe. A camponesa sorriu. Com gestos, ela indicou ao príncipe que não era necessário retribuição, que ela fez de bom grado. O príncipe ficou pensativo. Ele nunca conheceu ninguém que não quisesse algo em troca.
príncipe voltou para casa com um novo coração. Ele havia aprendido uma importante lição. Ao chegar, o príncipe pediu desculpas a seu pai e prometeu que ia ser um menino gentil com todos. É importante ser gentil com os outros, mesmo que eles sejam diferentes de você. A gentileza pode mudar o mundo. Hoje vamos ler um poema chamado Era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-ron. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com um espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história que conte outra vez. O pequeno astronauta com medo do escuro. Em uma pequena cidadezinha envolta em campos verdejantes, vivia um menino chamado Lucas. Desde pequeno, Lucas sonhava em desbravar o universo, ser um astronauta e explorar as profundezas do cosmos. Ele passava horas observando as estrelas através de seu telescópio, imaginando as aventuras que o aguardavam entre planetas e galáxias. No entanto, havia um pequeno obstáculo em seu caminho. Lucas tinha um medo enorme do escuro. A simples ideia de estar sozinho na escuridão o deixava arrepiado e com o coração batendo forte. Esse medo o impedia de realizar seu sonho de se tornar astronauta, pois sabia que no espaço a escuridão era imensa e constante. Certa vez Lucas sonhou que já era um astronauta e visitava um planeta completamente novo. Era tão mágico, cheio de seres nunca antes vistos. Mas quando Lucas acordou, viu que era tudo um sonho. Olhou pela janela e ainda era noite. Imediatamente sentiu um medo enorme do escuro e se escondeu nas cobertas. Na noite seguinte, enquanto Lucas observava o céu noturno, lembrou de seu sonho e pensou que jamais poderia realizá-lo se continuasse com medo do escuro. Então ele teve uma ideia. Ele decidiu enfrentar seu medo de frente. Com um mapa das estrelas em mãos, ele se aventurou pela floresta atrás de sua casa, buscando um lugar o mais escuro possível. Ao chegar a uma clareira cercada por árvores frondosas, Lucas se sentou no chão e apagou a lanterna que o acompanhava. A escuridão o envolveu completamente e seu coração começou a acelerar. Mas ele respirou fundo e fechou os olhos. De repente, algo mágico aconteceu. Ao invés de sentir medo, Lucas se sentiu tomado por uma sensação de paz e tranquilidade. Ele abriu os olhos e, para sua surpresa, as estrelas brilhavam com mais intensidade do que nunca. Naquele momento, Lucas percebeu que a escuridão não era algo a ser temido, mas sim um portal para um mundo de beleza e mistério. Ele se sentiu livre, pronto para explorar o universo e realizar seus sonhos. Com o medo superado, Lucas cresceu e se tornou um astronauta exemplar. Ele viajou pelo espaço, desbravou planetas e galáxias, sempre levando consigo a lição que aprendeu naquela noite. A escuridão pode ser um lugar de medo, mas também de infinitas possibilidades. História do João e o Pé de Feijão. Em uma pequena cabana no campo, vivia uma mulher viúva e seu filho, que se chamava João. Eles eram muito pobres e mal tinham o que comer. Um dia,
Quando a pobreza ficou ainda maior, a mãe de João resolveu vender a única coisa que tinham para conseguir dinheiro. Era uma vaca, que mantinham em seu quintal. Vá até a cidade, João, e venda a vaca. A mãe disse para o filho. Tente conseguir um bom preço por ela para que possamos comprar comida. No dia seguinte, logo cedo, João levou a vaca para o centro. Chegando lá, logo encontrou um senhor velho, com barbas brancas. Ele perguntou a João. Ei, menino, aonde vai? Preciso ir até o mercado para vender esta vaca. O menino respondeu. Mas o velho, que tinha cara de sábio, fez uma proposta para João. Ofereceu 5 grãos de feijão em troca da vaca. Disse que eram feijões mágicos e que, se o garoto os plantasse, sua família nunca mais passaria necessidade. João, que ficou encantado com a oferta, aceitou os feijões e voltou para casa. Quando chegou, mostrou à mãe o que tinha trazido, o que a deixou furiosa. Ela não acreditava que seu filho tinha trazido apenas 5 grãos de feijão para casa. Aquilo era tudo o que tinham naquele momento, e não teriam comida para se alimentar no dia seguinte. Com raiva, jogou os feijões pela janela e mandou o filho dormir. Quando amanheceu, João acordou e foi até o quintal. No lugar onde os grãos de feijão tinham caído, havia nascido um lindo e gigantesco pé de feijão que subia até as nuvens. Com um pouco de medo, mas com muita curiosidade, o menino decidiu subir para descobrir o que havia no topo. Quando finalmente chegou lá em cima, depois de subir mais alto do que as nuvens, João avistou um castelo flutuante. Ele entrou pela maior porta que já tinha visto em sua vida e ouviu uma voz grossa que o deixou com muito medo. Antes que ele pudesse fugir, uma senhora de mais de 3 metros de altura o agarrou, fez sinal para que ele ficasse quieto e o colocou dentro de um enorme armário. Por uma fresta que havia no móvel, João conseguiu ver o dono daquela voz assustadora. Era um gigante mesmo. O homem estava sentado numa cadeira junto à mesa, bufava e urrava a todo momento. Traga minha comida agora! Ele gritou para a senhora que havia ajudado João e que parecia uma criada do castelo. A mulher saiu para fazer a comida, então o gigante colocou uma galinha e uma harpa em cima da mesa. A harpa era mágica e começou a tocar sozinha, e nesse momento a galinha cacarejou e botou um ovo de ouro. João assistiu a toda a cena maravilhado. O gigante então guardou a galinha e a harpa em um saco e o deixou no chão ao seu lado. A senhora, que já tinha terminado de preparar o almoço, apareceu e serviu um banquete como o garoto nunca tinha visto. Era tanta comida que João imaginou que ele e sua mãe poderiam comer um mês inteiro se tivessem a mesma quantidade. O gigante comeu tudo em minutos e logo sentiu sono. Encostou a cabeça na mesa e dormiu ali mesmo. Foi quando João percebeu que era hora de agir. Saiu do armário sem fazer barulho, pegou o saco com a galinha e a harpa, fugiu pela porta do castelo e começou a descer pelo pé de feijão. Mas antes que João chegasse lá embaixo, o gigante acordou. Viu que sua galinha havia sido roubada e saiu gritando pelo castelo. Ele viu o garoto fugindo e resolveu persegui-lo. João desceu ainda mais rápido e chegou ao chão. Então cortou o pé de feijão com um machado. A árvore caiu e o gigante ficou lá em cima sem ter como descer. João e sua mãe cuidaram muito bem da galinha de ouro. Eles nunca mais passaram fome e tiveram uma casa muito alegre, sempre com uma harpa a tocar lindas músicas. O que você achou desta história? Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal para acompanhar a próxima leitura. Até mais!